incapacidade e capacidade reduzida. A incapacidade para o direito civil é a ausência da capacidade de fato ou de exercício. Apesar de que para o direito toda pessoa tem personalidade e tem capacidade de direito, nem todos são capazes para a prática dos atos da vida civil. A incapacidade é uma exceção para o Código Civil, sendo um instrumento de proteção necessária à pessoa que somente por hipóteses previstas por lei lhe é atribuída. Neste trabalho, iremos apresentar aspectos da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa ou capacidade reduzida. A incapacidade absoluta é a impossibilidade de realizar pessoal ou diretamente os atos da vida civil. O absolutamente incapaz necessita de um representante legal para exercer os atos da vida civil em seu nome. As hipóteses de incapacidade civil absoluta estão dispostas no artigo 3º do Código Civil. Diz-se assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. A redação do artigo 3º do Código Civil foi alterada pela Lei nº 3.146 de 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foram revogados os incisos 2º, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e 3º, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência consolida ideais invocados na Convenção de Nova York, Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário e que operou efeitos no sistema jurídico pátrio com os efeitos de emenda constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso parágrafo 3º, da CRFB. Em suma, a lei foi editada para fins de inclusão social e efetivação de direitos humanos. Sendo assim, hoje, são considerados absolutamente incapazes somente menores de 16 anos. Quanto à incapacidade relativa, os relativamente incapazes podem praticar os atos da vida civil, desde que sejam assistidos. Ou seja, ao contrário do absolutamente incapaz, que necessita de um representante legal para exercer os atos da vida civil em seu nome, o relativamente incapaz, por sua vez, pode realizar atos da vida civil desde que estejam sempre acompanhados por seus representantes legais. Segundo o artigo 4º do Código Civil, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Primeiro, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segundo, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Terceiro, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Quarto, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Se o indivíduo, por causa transitória ou permanente, não pôde exprimir sua vontade, está em coma ou possui grave doença mental, por exemplo, por que ele seria relativamente incapaz e não absolutamente incapaz? A origem dessa disposição do inciso 3º teria sido principalmente contornar a conotação negativa que a vinculação do termo incapacidade absoluta às pessoas que sofrem de doenças mentais impeditivas trazia. Entretanto, essa mudança, provocada pelo estado da pessoa com deficiência, não acaba desprotegendo essas pessoas ao mudar o seu estado de absolutamente para relativamente incapazes? Como se inicia ou cessa a incapacidade absoluta ou a incapacidade relativa? O início dessa incapacidade é dado quando for atestado pelo juiz, pois a capacidade é regra, logo, a incapacidade precisa ser demonstrada. Quanto ao fim, a incapacidade absoluta para os menores se extingue através da maioridade, ou seja, quando a pessoa alcança a maioridade civil completando 18 anos, ou por meio da emancipação de menor com no mínimo 16 anos. Segundo o artigo 5º, cessará para os menores a incapacidade, primeiro, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos, ou seja, a emancipação. Segundo, pelo casamento. Terceiro, pelo exercício de emprego público efetivo. Quarto,
pela colação de grau em curso de ensino superior. Quinto, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Já a incapacidade relativa cessará quando cessar a sua causa. Cessará, por exemplo, quando não houver mais vício em tóxicos, prodigalidade ou enfermidade mental. Proteção oferecida aos absolutamente incapazes e relativamente incapazes. O Código Civil oferece diversas proteções aos incapazes. Dentre elas, o Código Civil determina, primeiramente, que o negócio jurídico feito por relativamente incapaz é nulo. Segundo o inciso 1º do artigo 171, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Em segundo lugar, o Código Civil determina que os relativamente incapazes e absolutamente incapazes não podem exercer atividade de empresário. Segundo o artigo 972, podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da incapacidade civil e não forem legalmente impedidos. Segundo o inciso 3º do artigo 197, para incapazes e relativamente incapazes, não ocorre a prescrição entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. O inciso 1º do artigo 198 também define que não ocorre a prescrição contra os incapazes de que se trata o artigo 3º. A proteção contra abuso de curadoras e tutores se dá conforme o artigo 1749. Ainda com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, primeiro, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Segundo, dispor dos bens de menor a título gratuito. Terceiro, constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor. Curatela e tutela. A tutela se dá na ausência dos pais. Segundo o juiz titular da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, Alberto Pampato Neto, a tutela é específica para crianças e adolescentes, pois consiste na autorização judicial de um adulto capaz para que proteja, zele, guarde, oriente, responsabilize-se e administre os bens de menores cujos pais são falecidos ou que estejam ausentes, até que completem 18 anos de idade. Quem está sujeito à tutela é determinado pelo artigo 1728, que descreve que os filhos menores são postos em tutela, primeiro, com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes. Segundo, em caso de os pais decaírem do poder familiar. Já a determinação do tutor se dá pelo artigo 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Conforme o artigo 1731, em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. Primeiro, aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. Segundo, aos colaterais até o 3º grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos. E, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. A tutela é cessada segundo a disposição do artigo 1763, que afirma que cessa a condição do tutelado, primeiro, com a maioridade ou a emancipação do menor, dos que têm 16 ou 17 anos, e segundo, ao cair o menor sob poder familiar, no caso de reconhecimento ou de adoção. Se o tutor for destituído, caso ainda haja incapacidade, outro tutor será nomeado. Já a curatela diz respeito a pessoas com incapacidade física ou mental, independente de idade. Conforme o juiz Alberto Pampato Neto, a curatela institui um curador, que é a pessoa que vai cuidar da pessoa que não tem capacidade física ou mental para gerir sua vida. A ação se chama ação de interdição, e ela decreta que aquela pessoa é incapaz de administrar os bens e as despesas.
Nomeia-se um curador que vai exercer os atos em nome dessa pessoa. Segundo o artigo 1767, estão sujeitos à curatela, primeiro, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Terceiro, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Quinto, os pródigos. O curador é determinado pelo artigo 1775, que afirma que o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, o mais próximo procedem aos mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Por fim, a curatela é cessada quando cessar a causa da incapacidade. Se o curador for destituído, caso ainda haja incapacidade, outro curador será nomeado.